Vamos falar agora, Manuel, de Lourenço, cara. Como eu citei, né? O Ceará buscou os principais reforços no banco. O Ai não está jogando bem. Vamos falar agora do Lourenço, né? Que o Condé despertou esse cara de volta. Depois dessa parada do Mundial, o Lourenço voltou voando, aproveitando as oportunidades e sendo diferente, né? Sendo um jogador diferente que a gente tinha sendo um time diferente quando a gente tinha quando era o Mugni em campo, né? Excelentes partidas do Lourenço pós-mundial. Não é à toa que está aqui com os números na tela, a gente trazendo a individualidade dele. Fala um pouquinho, Manuel. Fala um pouquinho do Lourenço aí. Cara, que saudade eu tava do Lourenço jogador de futebol, viu? Porque o Lourenço jogador de futebol, eu venho falando dele desde o ano passado, que para mim é um cara que pode botar ele para jogar de lateral, pode botar ele para jogar de meia, de volante, o que for. Ele vai dar conta do recado porque ele é jogador. Só que esse ano ele vinha sofrendo muito, né? Teve a questão da lesão, perdeu espaço no time, realmente não estava se apresentando tão bem. Mas depois da parada é outro jogador, sabe? Eu acho que ele precisava dessa questão física melhor, precisava dessa volta da confiança, e o Lourenço voltou a finalizar. O Confiança em Lourenço já tudo. fez já fez golaço, né? Como fez o golaço lá no Allianz Parque. É um cara que ganhou a confiança também do próprio Léo Condé, que por algum momento a gente conversava, cara, será que o Condé ainda vai utilizar o Lourenço? Será que ele ainda confia no Lourenço? E o Lourenço desbancou ali o Mugni, que estava no momento também decrescente. O time deu uma mudança no seu modo de jogar, na sua armação em campo. E o Lourenço foi o encaixe que o Ceará estava precisando naquele momento. E que encaixe, tá? É um cara que está jogando muito bem, é um cara que consegue apoiar, consegue defender, né? Tem a tal da intensidade que a gente tanto cobra às vezes, que falta para o Ceará. Com a entrada do Lourenço e do Richardson, o Ceará ganhou muito, porque a gente já tinha o Dieguinho nessa pegada, mas faltava mais peças no mesmo ritmo. E é muito bom a gente achar o reforço Lourenço de volta, né? Que reforço, cara. Acho que nessa volta até aqui, até porque dos reforços mesmo, só o Paulo Baia estreou e foi poucos minutos. Então, até aqui, o Lourenço com certeza tem sido o grande reforço do Ceará nessa janela. Tem sido muito positivo esse seu retorno ao time titular. Eu torço muito para que ele continue assim, porque é um cara que também já tem muito serviço prestado ao Ceará, um cara que é bicampeão estadual, que tem um acesso. Então, ele sabe o peso dessa camisa aí, né? Ele sabe a importância de defender as cores do Ceará. Então, a gente torce muito para que ele continue ajudando a equipe, porque assim também vai ser importante para ele. Verdade, cara. O Lourenço, estou vendo aqui os dados dele. Ele fez o primeiro gol dele na temporada contra o Palmeiras, né? Foi aquele golaço, né? Mas chama atenção aí esse retorno do Lourenço, que ele continue, né? Porque está ajudando realmente demais o time do Léo Condé. E assim, sorte também do Léo Condé visualizar, né? Esse Lourenço diferente, fazendo ali, compondo a linha de três no meio, né? Ano passado a gente não tinha o Lourenço jogando nessa posição onde ele está hoje, né? Ele, por mais que ele esteja no lugar do Mugni, mas ele também desce, ele recompõe melhor que o Mugni, por exemplo. Né? Então ele consegue fazer a linha de três ali, os pontos fecham o meio, e você tem o Pedro Raul na frente. Interessante essa mudança de visão também do Léo Condé, que ano passado utilizou bastante o Lourenço, né, na temporada, era um jogador de destaque, e o Condé conhece bem, conhece bastante o jogador para utilizá-lo da melhor maneira possível. Sorte a nossa, né? Sorte a nossa que a gente tem um elenco, por mais que ainda pequeno, né? E a sorte também de ter encontrado esses reforços dentro do elenco, né? Os caras estavam aqui, cara. A gente, por muitas das vezes, a gente fica meio que cego em busca de contratação, que a gente precisa, e realmente a gente precisa. Estou criticando, não. Né? Eu acho que a gente também, diversas vezes eu falo aqui nas nossas lives que o Ceará é um time 6,5. A gente, falar de novo, o Ceará é um time 6,5. A gente não quer um time nota 10, a gente quer um time 7,5 para passar de ano. Né? Então a gente não precisa de muito. Né? A gente não precisa de muito, mas a gente precisa de um time encorpado para buscar é, é, é,
o melhor para o Ceará na competição. Como eu disse, sorte a nossa que agora, nesse retorno pós-Copa, o Ceará teve aí esses reforços à vista, né? Todo mundo jogando, todo mundo bem fisicamente, todo mundo sem lesões aí, para ajudar o time do Ceará. Tanto o Lourenço quanto o Richardson da mesma forma. Né? A entrada do Marcos Vitor dá uma dinâmica diferente. Você tem o Fabiano titular, você coloca o Rafael Ramos, né? E você vê que estão no mesmo nível. A gente não tem a mesma Lucas disputa Lima, né, Sérgio? Lucas Lima, cara, voltou a jogar bem, jogando bem, entra e joga bem, entendeu? Entra e joga bem. Foi criticado no início, foi, mas eu sempre achei injusto as críticas ao Lucas Lima, né? Por quê? Porque jogou poucos minutos. Agora não. Por mais que sejam também poucos minutos, mas é um jogador que dá um equilíbrio diferente. O Fernando Sobral, diversas vezes eu critiquei o Sobral e muitas das vezes o pessoal fala assim: ah, mas o Serginho não gosta do Fernando Sobral. Eu falei, cara, eu acho o Sobral um bom jogador. A gente não tem, a gente sabe e a gente critica o Sobral, como a gente criticou o Lourenço, como a gente criticou o Richard, sabe que eles são bons jogadores, mas que viveram maus momentos. O Sobral, a partir por mais da temporada de titular, foi necessário ele dar uma segurada no jogador, quando ele dá uma segurada no jogador, e agora a gente está vendo o Sobral que a gente queria ver em campo, né? Por quê? Porque também dá uma segurada no cara, o cara meio que bota a cabeça no lugar, né? Vê que tem, e para o time, eu acho que no coletivo, o jogador também tem que saber que ele está mal e pode atrapalhar de alguma forma, e aí tem outro sempre melhor que ele. O Condé encontrou o time ideal ali, com o Richardson, com o Lourenço, com o Dieguinho, e aos poucos vai colocando o Mugni para jogar, bota o Sobral para jogar, e assim, todo mundo tem a sua oportunidade. No Ceará, tá claro isso para mim, todo mundo está tendo oportunidades, o Condé está sabendo explorar o melhor desse elenco, né? E ganha o Ceará. Né? Ganha o Ceará com tudo isso. E para mostrar para vocês como o trabalho, né? Ah, mas isso a gente é babão. Tu vai ver a putaria, viu, mano? Olha, o trabalho da diretoria de futebol em arrumar esse time, em montar esse elenco, ele é positivo até aqui. A gente pode reclamar que tem a questão da falta de reforço, que é necessário, né? Que chegaram os reforços agora, mas antes, né? A Que gente pode demorou, né? A questão da demora. demora, exatamente. A gente pode reclamar também da declaração do Drups, que quando ele cita que perdeu 12 jogadores negociando, né? A gente pode criticar isso tudo, mas a gente não pode desmerecer o trabalho que foi feito, né? Esse time do Ceará é o time não ideal, mas é um time coeso para a necessidade do Ceará, entendeu? Se você pegar, ó, a gente tem o Matheus Araújo ainda para jogar. Ó, tá aí, acabei de falar do Matheus Araújo, o Felipe bota aí no chat, né? A gente tem diversos jogadores no banco prontos para jogar e dar uma dinâmica diferente para o time. E aí vai depender do Condé. Cabe a ele modificar esse time do jeito que ele achar que, que, que seja o correto, né? E aí ele está modificando o time conforme o adversário. Ponto positivo para o Léo Condé, né? Já já a gente vai ver Araújo, Matheus Araújo, vai ver o Éder. Já já a gente vai ter o Vina entrando. Já já a gente vai ter o Rodriguinho tendo a oportunidade de jogar. Ontem a gente teve o Paulo Baia e você vê que é um cara que, na minha visão, acho que vai ajudar bastante.